Lucas capítulo 6, verso 36. Os irmãos encontraram? Então leia só o verso 36. 1, 2, 3. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e se vos é dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Sexta-feira passada, nós contextualizamos essa passagem bíblica, nós mostramos para os amados irmãos que ela foi proferida por ocasião do que nós conhecemos como Sermão do Monte. E nós encontramos um paralelo em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E nós começamos a dar destaque nessa expressão, medida, boa medida, né? Recalcada, sacudida e transbordante. Nós explicamos para os irmãos que isso representa uma figura do mercado, onde se comprava o grão, e esse grão era bem medido, né? E nós falamos para os irmãos que, em algumas expressões, diz dar no regaço, ou dar no seio, e também representa uma figura, porque era comum se utilizar uma manta que se trazia na cintura como recipiente para se conduzir. Então, Jesus estava nos falando a respeito da necessidade de nós atuarmos com generosidade. Porque muitos de nós, hoje, vivem situações e muitas vezes não se dá conta que as situações vividas no momento é fruto de uma semeadura. Você, nesse momento, está vivendo uma bênção. Nesse momento, as pessoas, de repente, você acha que é uma sorte, é uma coisa do acaso. E não se dá conta que, na verdade, é uma atitude que você teve anteriormente. Como também, muitas vezes, no sentido negativo, às vezes nós estamos padecendo por uma situação e nós não nos lembramos que isso é resultado de algo que foi feito antes. De repente, você faz o bem para alguém e você encontra um desconhecido que lhe faz o bem. E você pensa que aquilo lá é uma sorte, é do acaso. Na verdade, o nosso Deus, que é justo, Ele garante que aquilo que nós venhamos a semear, nós possamos colher. Isso é relevante para o tempo de hoje, para que nós possamos estar atentos. Para que tanto o bem que nós recebemos, como muitas vezes as lutas, os males que padecemos, é na verdade um fruto das semeaduras que nós passamos. Por isso o tema é relevante. Nós falamos dessa justiça retributiva da parte do Senhor, mas que nos dê aquilo, meus amados irmãos, em resposta daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós atuamos. Deus, Ele garante que isso aconteça, porque a sua justiça faz com que assim seja. Ele nos recompensa de acordo com a obra de cada um. E nós entendemos, certamente, que a salvação que nos alcança é inteiramente graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que possamos alcançar salvação, porque ela é cara demais. Nós não podemos pagar. Então Deus nos dá de graça. Mas a partir do momento em que o Senhor nos salva, a partir do momento que o Senhor nos traz para a salvação, Ele deseja que nós caminhemos em santidade como santo Ele é. Ele deseja que as nossas boas obras condigam com o nosso novo DNA. Por quê? Porque nós somos filho do nosso Pai. Um Pai que é generoso, um Pai que dá abundantemente e Ele não espera em troca. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então nós falamos sobre isso, Gálatas capítulo 6, verso 7, não erreis, Deus não se deixa zombar, escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O próprio Deus garante que isso aconteça. Agora eu deixei claro para os irmãos, quando falei sobre isso, que isso não diz respeito somente a dizimar, a ofertar para a casa do Senhor. Porque as pessoas tomam muito essa passagem bíblica para dizer, olha, abençoe, e Deus vai te abençoar de forma recalcada, sacudida e transbordante. Na verdade, isso é um princípio divino e aplicado para todas as coisas da sua vida. Não somente a questão de ofertar e dizimar, embora os israelitas tenham ofertado para o templo, Davi tenha ofertado para o templo, mas isso diz respeito a como você se conduz na vida. E a pergunta que o Espírito Santo faz à tua alma neste momento é, como você tem semeado? Se nós não pararmos nesse exato momento para pensarmos nisso, meus amados irmãos, nós não podemos estancar os prejuízos que nos vêm. Ou podemos fazer cessar as bênçãos que nos chegam. Porque o Senhor é bom. Aleluia. Deus valoriza muito a misericórdia. Ele é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós entendemos que a razão por que o Senhor, Ele recompensa a generosidade, porque é um reflexo do caráter de Deus. Quando nós praticamos a generosidade, nós estamos refletindo
o caráter de Deus. É porque quando você dá, você não dá para receber, você dá para abençoar. E Deus prepara pessoas para abençoá-lo em troca. Deus não abençoa o egoísmo, Ele abençoa a generosidade, porque ela reflete o seu caráter. Deus ama que seus filhos o imitem. Portanto, é claro que tudo que dermos aos outros será multiplicado de volta para nós, se o fizermos de forma altruísta, de forma generosa. Você crê assim? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra também nos revela que nós recebemos de forma abundante, porque recebemos de quem é rico. Nós não recebemos de quem é pobre. Se você receber de quem você deu, é uma mera retribuição humana. Agora, se você fez e recebeu de outro, não tenha dúvida, é retribuição divina. Aleluia. E muitas outras situações que nós podemos lembrar que foi uma semeadura da parte do Senhor. Mas também não só, meus amados irmãos, de forma positiva, também de forma negativa. Às vezes nós passamos por situação e nos recordamos que agimos da mesma forma com outra pessoa. Por quê? Porque é Deus que garante. Ele é rico. Então é Ele que garante que nós recebamos aquilo que nós fizemos de forma recalcada, sacudida e transbordante. Eu gostaria de ler alguns versos da Bíblia, apenas escute, para nós podermos chegar ao final. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Aleluia, aqui é a palavra de Deus. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Nós não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, verso 9 e verso 10. E o último, 1 Coríntios capítulo 15, esse é bem conhecido. Portanto, meus irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém? Então nós vimos o aspecto positivo da semeadura. E como eu disse na doutrina passada, o chumbo grosso fica para o final, certo? Então se você estiver preparado, se não, segura na cadeira. Lucas capítulo 6, verso 37 diz assim: não julgueis. Lucas 6, 37. Já fecharam a Bíblia? Não? Pois então lê o verso 37. 1, 2, 3. Amém. Ok. Uma das formas, eu falei de uma pincelada na última doutrina, mas eu preciso começar por aqui. Veja bem, uma das formas mais comuns de se julgar as pessoas é quando se falam dela. Então, quando você se dá o trabalho de abrir sua boca para falar de alguém, você está julgando, você está condenando e você está matando. Muitas vezes é uma morte de reputação. Quando se fala mal de alguém, meus amados irmãos, isso é uma espécie de julgamento. E ocorre que quando nós atuamos dessa forma, nós damos razão para que as pessoas também falem ao nosso respeito. A justiça retributiva de Deus permite que isso aconteça. Como nós semeamos? Como nós nos damos trabalho de falar da vida alheia? Como nós nos damos trabalho de falar dos nossos irmãos? Quando muitas vezes a nossa língua ela é facinho de se abrir para falar de alguém. Porque nós não cultivamos o bom hábito de nos repreendermos a nós mesmos ou repreender aquele que fala mal do irmão. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Certo? Então, de alguma forma, as pessoas sabem que no fim ela vai comer daquilo que ela está semeando. Por isso, quando nós abrimos a nossa boca para abençoar, meus amados irmãos, até quem não merece ser abençoado, aleluia, o próprio Pai garante que as bênçãos proferidas por você recaiam sobre a tua vida. Palavra tem poder, aleluia. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Então vamos proferir palavras de bênção. Palavras torpes, como nos diz a palavra do Senhor. Torpe não é só palavrão. Tem gente que fala palavrão, é palavra torpe. Mas palavra torpe é palavra sem edificação, sem fruto, que não produz coisa boa. Tem muitas pessoas que não falam palavrão, mas que defama, denigre, não sei por inveja, não sei qual a razão, mas alguma coisa precisa ser repreendida para que isso não aconteça mais. E criar-se um hábito bom, aleluia, de promover as pessoas, de falar bem das pessoas. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus.
Agora, quando se fala, se reflete aquilo que nós temos dentro. Está escrito em Mateus capítulo 12, verso 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem bom, a mulher boa, certo? O ser humano bom, o que vai proferir são coisas boas. Então alimenta, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Alimenta o teu coração com a palavra de Deus. Quando eu falo assim, alimenta o teu coração, não estou dizendo que os irmãos, que tem alguém aqui que tem um tesouro ruim. Não estou julgando ninguém, estou dizendo para os irmãos que nós devemos refletir a respeito dessas coisas, do que aquilo que está sendo proferido pela nossa boca. Porque disso, meus amados irmãos, certamente nós iremos comer. Nós iremos colher e disso nós comeremos. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serão justificados e por tuas palavras serás condenado. Os irmãos creem nessa verdade? Amém. Então vamos para uma dinâmica. Olha para o seu irmão e diga assim, vigia, irmão. Vigia, pode falar forte. Diga, vigia, crente. Vigia. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Quando a gente às vezes se dá conta, está falando de alguém, né? Uma situação. E nós nos auto-justificamos. Não, eu estou só falando, eu estou só. E o pior não é esse. O pior é aquele que diz assim, irmão, eu não estou falando mal de fulano, não. Não é falando mal de fulano, não. Mas aí fala algo. Quando você fala de alguém, você está julgando e condenando. Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12 diz assim. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falei mal um do outro. Que fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí ele diz, há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Romanos capítulo 4, verso 4. Romanos capítulo 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. E no verso 10 diz, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Essa segunda parte eu começo com uma pergunta. De fato, meus amados irmãos, nós não podemos julgar? Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Isso equivale a Mateus 7, de 1 a 5. Veja como está lá. É importante porque são passagens paralelas e nos abre um pouco mais o horizonte. Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aí ele diz, verso 3, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu volto à pergunta. Será que realmente nós não podemos julgar? O que deseja o Senhor nos dizer com essa palavra? É simples, irmãos. O Senhor deseja nos dizer o seguinte: você não pode querer julgar ou corrigir alguém num erro que você comete. Porque se você quiser corrigir um irmão sem se corrigir primeiro, você não passa de um hipócrita. E o pior, quando você corrige um irmão, naquilo que você não se corrige, aquilo que você disser como fórmula para ele, te servirá como medida. Não é fácil nós chegar para o irmão, se corrige, irmão, porque senão Deus vai te castigar. Estando errado no mesmo problema. E qual é a medida que Deus vai usar? A mesma medida. Então vamos ver Romanos capítulo 2, abra sua Bíblia, do verso 1 ao verso 9. Eita glória! A gente só vê o que é errado dos outros. Portanto, és inexcusável. Né? Excusas é desculpa, então é indesculpável. Portanto, tu és. Aqui o verbo, né, ser, na primeira pessoa, né? Eu, tu, segunda pessoa. És inexcusável quando julgas. Você é indesculpável quando você se levanta para julgar, homem. Quem quer que sejas, porque tu mesmo te condena a ti mesmo naquilo em que tu julga o outro. Pois tu que julga, faz o mesmo. E bem sabemos
que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuida que fazendo-os tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Uma pausa aí. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: olha, não pense que vocês não sofreram as consequências de tudo ainda, que é porque vocês são justos. Na verdade, é que Deus é paciente, é longânimo, esperando que vocês se arrependam e mudem de situação. Verso 5: mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará, justiça retributiva, cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram a glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e também do grego. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, qual o problema de julgar? O problema de julgar é quando você incorre nos mesmos erros, mas a Bíblia nos autoriza a julgar. E aqui eu vou dizer algumas autorizações da Bíblia que nos autoriza a julgar. Primeiro, nos autoriza a julgar os falsos mestres. Mateus capítulo 7, 15 e 20. Pelos frutos o conhecereis. Então, você observa, tem uma boa pompa, mas o resultado da vida não é bom. Você observa o que o indivíduo faz, o que ele produz não é bom. Pode até falar bonito, pode até ensinar bem, mas vamos ver na vida prática. Certo? Está ensinando para a família, mas não trata bem a família. Está corrigindo os filhos dos outros, mas não corrige os filhos que tem. E assim por diante. Então, o Senhor nos autoriza a julgar esses mestres, para que os irmãos não deem ouvidos a esses mestres. É por isso que deve ser julgado. Também nos manda julgar as profecias, não os profetas, nesse momento. As profecias. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. E falem 2 ou 3, e outros julguem. Então, você vai ouvir. Então, não é qualquer coisa que está sendo falado com trejeitos, que deve ser ouvido. Então, tem gente que basta alguém bater o pé, e aí, opa, profecia de Jeová. Aí você escuta. Isso aí coincide com o que as Escrituras nos ensinam? Ou contradiz as Escrituras? Julgue. Amém? Amém. E julgar os falsos irmãos. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos, de espírito é minúsculo, são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Alguns pensam que esse espírito é demônios. Não sei, pode até ser. Mas é mais provável que seja o espírito humano. O espírito enganador. Falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas devem ser julgados. Os irmãos, a igreja deve julgar. Porque a igreja é dado pelo Senhor essa autoridade para fazer isso. Agora, quem está ensinando a igreja, profetizando a igreja, falando a igreja, ou até um irmão em erro, estando você corrigido na sua vida pessoal, você pode chegar e aconselhá-lo, exortá-lo, orientá-lo. A palavra do seu Deus te dá respaldo para isso. E também nos manda a julgar a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31. Porque se nós poderíamos julgar o nosso irmão, né? Porque aí você veria se teria uma trave no seu olho. E não tendo e vendo com clareza, você pode salvar esse homem ou essa mulher do fogo da condenação. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. Eu gostaria de ver 2 casos na Bíblia, tá? E aí nós encerramos, porque é importante isso aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, por gentileza. Parece que um irmão levou outro irmão para a justiça. E o pastor Paulo, ele vai corrigir. Esse é o papel do pastor. Então, no verso 1 ao verso 9 diz assim: ousa alguém de vós, 1 Coríntios capítulo 6, verso 1. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, o que Paulo está dizendo
é que a igreja do Senhor, ela tem condição de chamar um irmão e conversar a respeito de uma situação para tentar resolver. Não é isso que eles fazem lá fora? Audiência de conciliação? Então, se eles têm condição de fazer uma audiência de conciliação, porque nós, que hemos de julgar o mundo, os anjos, não podemos julgar uma causa do irmão com menos importância? Então, a Bíblia nos autoriza a fazer isso. Mas, para isso, nós precisamos estar em dia com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos. Então, última para nós concluirmos. Essa aqui é forte. 1 Coríntios capítulo 5, no mesmo livro. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Você sabe o que é fornicação? Quando duas pessoas que não têm um contrato de aliança firmado, têm relacionamento. Fornicação. Quando duas pessoas que têm contrato de aliança se juntam com pessoas que não fazem parte dessa aliança, é adultério. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Paulo está falando para irmãos, ele está dizendo, olha, no meio de vós, né, se ouve que há fornicação, pior que lá fora. Como é haver que abuse da mulher de seu pai? Muito provavelmente uma madrasta. E eu quero crer que de uma madrasta viúva. Estais inchados, quer dizer, orgulhosos, soberbos, porque quem está inchado, meu irmão, não recebe nada. Não aprende nada. Você vai corrigir, se revolta. Quem está inchado, quando você vai corrigir, o cabo dá um pulo. Imagine, o sujeito está com uma perna machucada, está inchada. Se você colocar o dedo, dá um pulo. Então, você vai corrigir um indivíduo inchado, ele se revolta. E nem ao menos vos entristeceste. Claro, não há arrependimento, não há reconhecimento. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com vós. Olha, irmãos, é interessante nós entendermos o que está sendo escrito. Quando Paulo disse junto com vós, porque Paulo ele entende essa autoridade dada por Deus à igreja para ligar e desligar. Eu já determinei junto com vós, nós igrejas, nós corpo de Cristo. Como se estivesse presente, que que praticou tal ato, em nome de Jesus, junto com vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Eita, pastor, cadê o amor? Pergunte a Paulo, irmão. Paulo não tinha amor não, né? Alguém pode acusar Paulo de não ter amor? Existe alguém no meio de vós, em pecado, e não se arrepende. E o pior de tudo é que vocês toleram. Mas eu determino no meu espírito, junto com vocês, que o tal seja entregue ao diabo. E ele continua. É forte, não? Entrega a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, soberba, orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e de malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E Deus julga, Hebreus capítulo 13, verso 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Então não é aceito por Deus, não é permitido por Deus.
E na congregação dos santos, meus amados irmãos, aqui deve vir as pessoas que desejam caminhar no caminho de santidade, de retidão. Não deve disfarçar a sua vida de impiedade oculta, porque não há nada oculto que não seja revelado, manifesto. E quando é manifesto, tem que ser tratado pela igreja. E é por isso que existem os escândalos por aí. E o descrédito de muitas igrejas, porque não se trata como deve essas questões. Ok, nós podemos julgar, mas podemos julgar de qualquer forma? Concluo com isso. Então, aí está a questão. Não julguei para não ser julgado, é o que você não deve julgar incorrendo nos mesmos erros. Mas a partir do momento que você é uma pessoa idônea para corrigir, para exortar, a Bíblia te recomenda que eu faça. Porém, quando nós julgamos, devemos fazer com o critério de Deus. E qual é o critério de Deus? É o critério da misericórdia. Está escrito, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se você precisa, ou se nós precisamos como igreja, exercitar o julgamento, a exortação, que façamos com misericórdia, sempre temendo por nós mesmos, meus amados irmãos, porque nós, como seres humanos, também somos falíveis e podemos incorrer no mesmo erro. Então, ao atuar corrigindo alguém, nós devemos levar em conta que nós também podemos incorrer no mesmo erro. E nós queremos ser julgado como nós julgamos. Sim ou não? Sim. Aí me chegou com a história de uma pessoa que havia errado. Pastor, o senhor tem que disciplinar, pastor. E tal. Excomungar, excluir. A espada dele era de 1 metro e tanto. A espada da justiça dele. Era o próprio justiceiro. E eu disse, irmão, se a irmã errou, ela vai ser corrigida. Agora, não é como você quer e nem é como ela quer. Porque eu não vou ser tão duro como você quer e também não vou ser tão brando como ela espera. E aí passou-se os dias, aí quem foi que errou? E a pergunta é, qual a espada que você quer que eu use? Então, com a medida que nós medimos, nos medirão. Se nós julgamos, meus amados irmãos, com a justiça divina, façamos com misericórdia. Porque nós também vamos querer misericórdia. Amém? Amém. Então, deixa eu concluir com essa frase que eu escrevi. Porque no fim, Deus é o grande juiz das ações humanas. E até quando estamos julgando, estamos sendo julgados. Como estamos julgando? A justiça de Deus garante que sejamos medidos com a mesma medida que medimos. Não há nada mais justo do que isso. No fim, não há espaço para espertalhões. Há apenas a ilusão da vantagem temporária. Porque no final, terá que dar conta das sobras que ultrapassou a medida justa. Os irmãos compreenderam? Amém.